Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 130. E eu peço a gentileza que você mantenha esse texto aberto enquanto há exposição da palavra de Deus. Salmo de número 130. O tema do nosso sermão é a busca do perdão de Deus. Salmo de número 130. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Até aqui. Pai Santo, que momento gostoso, ó Deus, para nós como povo de Deus, como família do Todo-Poderoso, é nos reunirmos de maneira comunitária para adorar ao Senhor. Como é bom, ó Pai, morarmos num país que há ainda liberdade de culto, para podermos, ó Deus, nos colocar nesse templo gostoso e poder cultuar, ó Pai, aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Queremos te louvar, ó Deus, por esse trecho das Escrituras Sagradas, que na misericórdia, ó Deus, na tua misericórdia, na tua graça, o Senhor permitiu que chegasse até nós. Nós sabemos, ó Deus, que cada palavra, ó Deus, desse salmo foi inspirado por ti. E nós admitimos, ó Deus, que por conta do pecado, nós não conseguimos, ó Pai, entendê-lo por nós mesmos. Nós não conseguimos entender, ó Pai, a tua palavra sem o teu auxílio. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus, ilumina a mente e o coração de todos aqueles que estão aqui no templo, de todos aqueles que nos acompanham pela internet, e que o Senhor mesmo, ó Pai, esteja ensinando, falando, alimentando, ó Deus, o teu povo nessa noite. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia apresenta duas verdades incontestáveis. A primeira verdade é que Deus é santo. Em Deus não há erro. Em Deus não há pecado. Em Deus não há falha. Em Deus não há transgressão. O nosso Deus, o Deus que se revela por meio das Escrituras Sagradas, Ele é perfeito. Ele é santo, 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 como diz a palavra do Senhor. O próprio Deus afirma o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador do universo, sou santo. É o próprio Deus quem está afirmando isso. Sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é santo, irmãos. Essa é a primeira verdade que eu gostaria de destacar nessa noite. A segunda verdade é que o homem é pecador. O homem, ele é imperfeito. O homem, ele é falho. O homem, ele transgride a lei de Deus. O homem, ele desobedece a Deus. E quem nos afirma isso, quem garante isso para mim e para você, é o
próprio Deus por meio das Escrituras Sagradas. A palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20 diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. É a palavra de Deus que está afirmando isso a respeito de mim, pastor Juliano, a respeito de você e a respeito de todas as pessoas que você conhece. Todos nós somos pecadores. Todos nós transgredimos a lei do Senhor. Veja outro texto interessante que nós estávamos até trabalhando na quarta-feira aqui. Romanos, capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. A lei de Deus, que é santa, justa, boa, ela existe para revelar o caráter desse Deus santo, justo e bom, e para mostrar que eu e você somos pecadores, logo temos que calar a nossa boca. Nós não conseguimos, nenhum de nós consegue cumprir a lei plenamente. Tanto é que o versículo continua: e todo mundo seja culpável perante Deus. Diante de Deus e da sua santa lei, todos nós somos culpáveis. Porque nenhum de nós consegue cumprir a lei de Deus plenamente. Tanto é que ele complementa no versículo 20. Visto que ninguém, percebe? Todo mundo é culpável, ele disse no versículo 19. E agora no versículo 20 ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Visto em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse texto, irmãos, ele mostra que o nosso Deus é um Deus santo, perfeito, mas que eu e vocês e todas as pessoas que você conhece, todos nós, transgredimos a lei do Senhor e por isso nós não conseguimos ser livres da condenação eterna pelo cumprimento da lei do Senhor. Mas há uma diferença entre nós que somos verdadeiros cristãos e as pessoas que não são ainda cristãs. Como nós vimos hoje pela manhã, o Espírito Santo de Deus, ele habita em todo verdadeiro cristão. Cada um de nós que somos verdadeiros cristãos, somos habitação do Espírito Santo, como nós vimos hoje pela manhã. E esse Espírito Santo, só para confirmar, o texto que nós lemos hoje pela manhã, 2 Coríntios, capítulo 1, 21 e 22, ele mostra que esse Espírito Santo foi dado a nós. O texto diz assim, vou ler na versão NVI: ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. E pôs, veja só, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Todo verdadeiro cristão, no momento da sua regeneração, quando ele nasce de novo, quando ele se converte, o Espírito Santo passa a habitar nele, ele passa a ser a habitação do Espírito Santo.
E esse Espírito Santo que habita em nós, verdadeiro cristão, ele trabalha em nós. Verdadeiros cristãos, esse Espírito Santo, ele trabalha em nós. Veja só o que diz João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem está falando isso aqui é o Senhor Jesus Cristo, antes dele ter enviado o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus explica, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito Santo que mora dentro de você, se você é um verdadeiro cristão. E é esse Espírito Santo que te incomoda quando você transgride a lei do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, é engraçado isso, mas é uma realidade. O Espírito Santo que habita dentro do crente, ele não deixa o crente pecar em paz. Ele vai incomodar você. Porque essa é a sua função. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que, quando nós pecamos, nós podemos até ficar alegres no momento do pecado, mas quando isso passa, vai dando uma tristeza terrível no nosso coração. E é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Quantas vezes, irmãos, nós sofremos por conta do pecado? Quantas vezes nós nos sentimos mal, angustiados, amassados, né? Esmagados por conta do pecado. E é esse sentimento de tristeza por conta do pecado, de esmagamento por conta do pecado que está tomando conta do coração do salmista, aqui no Salmo 130. Ele está angustiado, amassado, entristecido por conta do pecado. Nós não sabemos quem é o autor do Salmo 130, nós não sabemos também quando e em quais circunstâncias exatas ele foi escrito. Nós sabemos apenas que o Salmo 130 é um salmo de romagem. O que significa? Significa que ele era cantado pelos peregrinos que saíam de suas casas, né, nos mais variados locais, para participar das 3 grandes festas judaicas: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes. Então eles iam caminhando e cantando esses salmos de romagem, e esse era um salmo, né, de romagem, um salmo que era cantado pelos peregrinos. O que mais nós sabemos? Que ele é um salmo penitencial. O que isso significa? Isso significa que esses salmos penitenciais, eles mostram o quebrantamento e o arrependimento do servo de Deus após o pecado. E é justamente isso que esse salmo trata. Ele vai falar de arrependimento, de quebrantamento, de busca do perdão de Deus. Por isso esse é o tema do nosso sermão, a busca do perdão de Deus. E esse salmo ele é dividido em 4 partes. A primeira parte nós temos a súplica, o clamor do salmista, no verso 1 e no verso 2. A segunda parte, o salmista apresenta 2 argumentos para que Deus o ouça e o perdoe. A terceira parte, ele mostra uma espera ansiosa pela resposta de Deus. E a quarta e última parte, ele encoraja os seus irmãos a também buscar e esperar o perdão de Deus. Então vamos lá para a primeira parte, que é a súplica então do salmista. Acompanhe na sua Bíblia o versículo 1 do Salmo 130. O texto diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. O salmista, irmãos, ele está se sentindo
profundamente angustiado. Ele diz: das profundezas clamo a ti. Ele estava extremamente angustiado. E nesse momento de angústia, nesse momento de sofrimento, nesse momento de desconforto, ele clama ao Senhor. E esse homem, ele estava perturbado por conta do pecado. Ele havia transgredido a lei de Deus. Ele havia pecado contra o Senhor. E agora, com o coração entristecido por conta do pecado. Porque é isso que acontece com aqueles que fazem parte do povo de Deus. Eles pecam contra Deus. Mas isso gera uma profunda tristeza no coração dele. E é nesse momento de profunda tristeza por conta do pecado, ele vai à presença do Senhor e ele busca o Senhor, ele clama ao Senhor, ele suplica ao Senhor. O versículo diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. E o versículo 2, ele diz o seguinte, acompanha aí na sua Bíblia: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, esmagado por conta do pecado, arrependido e quebrantado, esse homem que havia transgredido a lei do Senhor, ele se derrama na presença do Senhor, das profundezas clamo a ti, Senhor. E ele usa aqui um paralelismo hebraico. O que é um paralelismo hebraico? Ele usa duas frases que significam a mesma coisa. Ele quer enfatizar. Ele diz, no verso 2, escuta, Senhor, a minha voz. Que é a mesma coisa de estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. As duas frases desse versículo dizem a mesma coisa. O que ele quer de Deus é que Deus ouça o seu clamor, o seu grito de socorro, o seu pedido de perdão. É isso que ele quer do Senhor. Note que ele usa o termo súplica. Ele suplica o perdão de Deus aqui. O salmista sabe que ele não é merecedor desse perdão. E é por isso então que ele se derrama na presença do Senhor e ele suplica que Deus o ouça. Ele clama a Deus. E o pedido é: Senhor, me ouve. Eu estou nas profundezas, mas me ouve. É o que aconteceu com Jonas. Os irmãos conhecem a história de Jonas. Ele estava dentro de um grande peixe, nas profundezas do oceano, e lá, literalmente nas profundezas, ele clama: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. O nosso Deus, irmãos, é aquele que ouve o nosso clamor. Independentemente de onde nós estejamos. Jonas estava no meio do oceano, na barriga de um grande peixe. E o Senhor ouviu o seu grito de socorro. Por isso ele nos exorta no Salmo 50:15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás.
Então esse é a primeira parte desse salmo. Nós temos aqui a súplica do salmista. Ele diz: escuta, Senhor, a minha voz. E a minha pergunta para você é a seguinte: você tem clamado ao Senhor? Você tem gritado por socorro ao Senhor? Você tem se derramado em busca do socorro do seu Deus? Em busca de arrependimento? Em busca do perdão que só Deus pode oferecer? Essa era a condição do salmista. Ele havia pecado contra Deus. O sofrimento dele era decorrente da desobediência. Mas ele serve um Deus perdoador. E ele clama por isso. Arrependido do pecado, ele clama por esse Deus. Na segunda parte desse salmo, ele apresenta 2 argumentos para que Deus o ouvisse. O primeiro argumento está aí no versículo 3. Olha aí que interessante. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Então aqui nós temos o motivo da tristeza do salmista, é o pecado. Se o Senhor for olhar as iniquidades, quem vai ficar em pé? Essa é a ideia. Tanto é que a versão NVI traduz esse mesmo versículo da seguinte forma: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? A linguagem de hoje diz: se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Como nós já vimos, todos nós somos transgressores, todos nós somos pecadores. E aqui está o argumento do salmista. Deus, o meu primeiro argumento com o Senhor é o seguinte: se o Senhor pegar a lista aí e colocar, fazer uma lista dos nossos pecados, nem eu e nem ninguém vai ficar em pé. Todos nós somos transgressores. Não existe pecadores igualmente, mas todos são igualmente pecadores. Nós temos pecados diferentes, quantidade de pecados diferentes, mas todos somos pecadores. Todos transgredimos a lei de Deus e todos carecemos do perdão que só Deus pode oferecer. A palavra de Deus mostra isso. Salmo 14, 2 e 3 diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos, absolutamente todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eclesiastes 7:20, né, como nós já lemos, diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então você percebe, irmãos, que o que eu acho super interessante é que o salmista ele não se defende aqui. Ele não fala assim: Deus, olha, meu argumento é que eu não pequei. Ele não fala isso. Ele também não transfere a culpa para o outro. Ó, eu pequei, mas é a mulher que o Senhor me deste. Não, mas foi a serpente que me tentou. Ele não terceiriza a culpa. Ele admite que é pecador. E ele clama pelo perdão de Deus. Então o primeiro argumento é: Deus, se o Senhor for rígido na lista aí, ó, ninguém vai ficar em pé, todos vão cair. O segundo argumento está no versículo 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então veja a linha de raciocínio aqui do salmista. Eu sei que todo ser humano é pecador. Aliás, eu estou triste porque eu pequei contra o Senhor. Essa é a primeira informação que eu tenho. A segunda informação: eu sei que o Senhor é perdoador. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Então o que eu faço? O que eu devo fazer? Clama a Deus. Faz o que Daniel faz. Lá no capítulo 9, versículo 8 e 9. Veja só o que Daniel diz: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha.
aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Então ele fala primeiro do ser humano. Veja que ele não só fala do pecado dele, mas também da liderança do povo. Aos nossos pais, aos nossos príncipes, todos nós pecamos. Porque não existe quem não peque. Mas olha a consciência dele no versículo 9. Ele diz: a nós pertence o corar de vergonha porque somos pecadores. Ao Senhor nosso Deus pertence o quê? A misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. Então eu sei, a mim pertence o corar de vergonha porque eu sou pecador, a Deus pertence a misericórdia e o perdão. Então o que eu tenho que fazer? Daniel 9:18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado nas nossas justiças, porque todos nós somos pecadores. Mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Irmãos, se nós sabemos quem nós somos, pecadores, e se nós sabemos quem Deus é, um Deus santo que é misericordioso e perdoador, é óbvio, é lógico que eu devo clamar a esse Deus. É isso que ele espera de mim, aliás. E é claro que Deus, sendo justo, ele nos perdoa, mas não de qualquer maneira. Porque pensa só, se Deus chegasse para você e falasse assim: você pecou, está tudo certo, está perdoado, ele seria um Deus amoroso? Sim. Mas ele não seria um Deus justo. Ele seria um Deus amoroso, mas ele não seria um Deus justo. Mas Deus é amor e ele é justiça ao mesmo tempo. Por isso, um inocente teve que pagar a conta. Por isso Jesus Cristo teve que morrer. Deus nos perdoa com base na transferência de pecados. O meu pecado e o seu pecado é transferido para Cristo na cruz do Calvário. Por isso que ele diz: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Porque naquele momento ele é o pior transgressor da história. Porque ele estava representando você e a mim. E a ira de um Deus santo que deveria cair sobre a sua cabeça, porque você é o transgressor, ela é desviada e cai no Senhor Jesus Cristo. Não existe, irmãos, perdão de pecado sem o pecado ser castigado. Lembra o hino que nós cantamos? Foi na cruz, que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aí nós conciliamos, sim, o amor de Deus e a justiça de Deus. Na cruz nós temos o amor e a justiça. O amor por quê? Porque eu e vocês que deveríamos pagar por aquele prejuízo, não pagamos. Amor. Justiça por quê? Porque ele, o inocente Jesus, ele recebe a culpa do nosso pecado. E é com base nisso que ele clama o perdão de Deus. Em seguida ele espera a resposta do Senhor. Veja aí o versículo 5. Aguardo o Senhor,
Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. O texto diz que o salmista, ele está aguardando o Senhor, não é? E o que ele está aguardando aqui? Ele está aguardando que aquela tristeza pelo pecado vá embora. Que ele volte a ter paz de consciência. Que ele volte a ter a consciência em paz. Ele não aguarda de qualquer jeito. Ele aguarda da seguinte forma: eu espero aonde? Na sua palavra. Porque a palavra de Deus mostra que Deus é perdoador. Olha só o que diz, por exemplo, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões, aquele que não confessa o seu pecado, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Misericórdia de quem? De Deus. O texto que nós já vimos na liturgia, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É com base nas promessas de Deus, é com base na palavra de Deus que Ele espera. E Ele espera ansioso para ter paz novamente. Olha o versículo 6, acompanhe na sua Bíblia. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele usa aqui a figura da sentinela que ficava, nos muros da cidade para vigiar a cidade, para ver se algum inimigo estava vindo. E o guarda, ele ficava ansioso pela manhã. Por quê? Porque ele ia embora para casa. Eu sei muito bem o que é isso. No início dos anos 2000, já contei isso aqui. Eu trabalhei num programa da Record chamado Raízes do Campo, do Chitãozinho Chororó. Eu era segurança lá. Não sei por quê. E é interessante que eu entrava às 8 da manhã e eu saía entre 6 e 6, 8 da noite, saía entre 6 e 6 entre 6 e 7 da manhã. E como eu aguardava ansioso o nascer do sol. Porque eu sabia que quando o sol nascesse, eu ia embora para minha casa. Todos os perigos da noite iam ter passado. Eu poderia voltar em segurança. E eu aguardava ansioso aquilo. E é isso que o salmista está falando assim. A minha alma anseia pelo Senhor, pelo perdão de Deus, por essa paz de consciência, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. E a quarta e última parte desse salmo, aqui ele encoraja seus irmãos a buscar e esperar o perdão de Deus também. Veja aí o versículo 7 e 8. O texto diz assim: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Agora, ele conclama não só a sua família, mas toda a nação a buscar o perdão de Deus e a esperar no Senhor. E ali apresenta 3 razões para isso. O primeiro, no Senhor há misericórdia. Existe uma diferença entre graça e misericórdia. Graça é quando eu recebo algo que eu não mereço. Favor imerecido. E o que é a misericórdia? É quando eu não recebo algo de ruim que eu merecia. Ele sabe que é pecador. Ele sabe que ele merece a condenação. Então ele clama pela misericórdia de Deus. Senhor, não me dá aquilo que eu mereço.
não é? Além disso, a outra razão é a copiosa redenção. A palavra redenção significa resgate. E todo aquele que precisa ser resgatado é porque não está numa boa situação, concorda comigo? Só quem está sequestrado, né, assim que precisa ser resgatado. Nós também estávamos escravos do pecado. Nós precisávamos ser resgatados. E esse resgate, né, Deus nos resgata do domínio do pecado. E a terceira razão está aí. Ele redime todas as iniquidades. Ele nos resgata de todas as nossas iniquidades. E nós não podemos falar, irmãos, em misericórdia, nós não podemos falar em resgate, em redenção, em remissão, sem falar de Jesus Cristo. Hoje eu e você somos o povo de Deus, o povo da aliança, não é? E Ele nos redime, Ele nos perdoa, com base justamente nesse conceito que eu já falei aqui de transferência de pecado. Aliás, sempre foi assim. Se você pegar Levítico capítulo 1, versículo 4, você vai ver que lá no Antigo Testamento o sacerdote colocava a mão na cabeça do animal e ele confessava os pecados dele e do povo. E quem morria, sabe quem era? O animal. Não era o pecador. No dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, que era o único dia que ele podia entrar lá, que é o dia do Yom Kippur, dia da expiação. Ele entrava com uma tigela de sangue do animal que havia morrido pelos pecados do povo. Ele aspergia o sangue no propiciatório, que é a tampa da arca. E aquele sangue protegia o povo de Israel da lei que estava dentro do propiciatório. As tábuas da lei estavam lá dentro. E esse sangue protegia. E tudo isso, irmãos, apontava para quem? Para Jesus. Tanto é que Jesus, João Batista, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não eram os animais mortos no passado, mas é Jesus. Aqueles animais representavam aquilo que Jesus faria na cruz do Calvário. Tanto é que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Sangue de quem? Sangue de Jesus. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. 1 de João, capítulo 2, versículo 1, 2 e 2 diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós já vimos o que é propiciação pela manhã. Desviar a ira de alguém por meio de uma oferta. A ira de Deus que deveria cair sobre mim, pastor Juliano, pecador, ela é desviada e cai sobre Cristo na cruz do Calvário. Propiciação. Ele é a nossa propiciação. É por isso que eu e vocês, que merecemos a morte, temos vida e vida em abundância. Porque nós somos redimidos em Cristo Jesus. Irmãos, nós aprendemos nessa noite que o pecado que gera tristeza, que gera briga, que gera desconforto, não só para a pessoa, mas para todos que estão em volta. Esse pecado que gera tristeza, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele tem conserto. Porque Cristo morreu por nós. Então nós temos que clamar ao Senhor para que Ele nos perdoe. Porque o sangue do Cordeiro já foi derramado. Amém?